Rapaziada, desculpa a ausência, certo, mano? Eu e a patroa estamos gravando. Ela terminou o almoço agora, né, amor? A gente estamos gravando com um patrocínio nosso. São bastante vídeo. E levou a nossa tarde toda. A gente acordou cedo e continuamos aqui gravando ainda. Já gravei os meus, eu e a Nicole já gravamos os nossos juntos. Agora ela vai gravar o dela. Mas é isso, muito trabalho, graças a Deus. Sem tempo pra reclamar. Hoje ainda a Nicole tem uma festa e vai me arrastar junto. Infelizmente, felizmente eu vou, certo? Então desculpa a ausência nessa tarde do domingão de vocês, mas daqui a pouco eu vou aparecer com força aqui pra vocês, certo? Vamos que vamos. Então agora é oficial, Gordão da CJ voltou com a ex-namorada, depois daquele final de relacionamento conturbado que eles tiveram. Tanto a namorada falou que o Gordão deu várias mancadas, quanto a namorada também, né? Não quero ficar muito tocando nesse assunto, mas ela ficou contra o cara na frente dele. Além disso, também teve aquele episódio da festa do Charles Maia, onde o Gordão foi duramente hostilizado pelos participantes, porque a namorada tava dançando contra o cara, o pessoal tava provocando o gordinho, mas não é porque aconteceu isso que o relacionamento não vai dar certo. Eu inclusive torço pelo sucesso dos dois. Repara que agora o Gordão tá numa fase um pouco mais diferente, já emagreceu uns 200 quilos eu acho. E se você for pegar os vídeos antigos dele, pelo menos os que eu via, era sempre ele em algum podcast com o Mau Mau, que agora tá completamente avulso. Inclusive o Mau Mau esses dias aí apareceu com Boy Seta, tentando emplacar uma nova dupla aí de comediantes, mas não deu certo. Os vídeos antigos do Gordão geralmente era ele na zoeira com a rapaziada, no rasante, com os meninos. E por mais que ele talvez não fosse o pegador, a fera enjaulada, mas mesmo assim eu lembro que na época a namorada dele alegou que tava bastante triste com ele, que não queria nem olhar na fuça do XJ, porque ele anunciou pela internet que tinha terminado o relacionamento com ela sem avisar ela antes, e já apareceu rodeado de donzelas do job, e parece que tinha até um transformista também na jogada. Enfim, o Gordão naquele tempo tava meio despirocado. Depois disso, ele começou a focar mais na saúde, emagreceu vários quilos aí, como eu disse, e aquele Gordão dos velhos tempos, o zoeira que ia em podcast e falava que quase não comia nada, que já até passou fome na vida, parece que já não existe mais, senhores. Agora é pra chamar ele de Sidney, um homem de família, trabalhando aí com a namorada dele. Você viu ele falando no começo do vídeo que eles estão gravando várias publis juntos, ou seja, eles terem reatado o namoro é bom até pros negócios. Inclusive, eu acho que a meta do Gordão é conseguir fazer um filho nessa guerreira e viver uma louca história de amor. E chupa Brasil. O Gordão merece. E a pergunta que fica é a seguinte: será que ele aprendeu alguma coisa com a primeira vez que eles terminaram o relacionamento? A gente lembra que o Gordão era o puro suco do romantismo. Eu lembro que logo no começo do namoro ele já lançou essa homenagem aí à namorada. A gente consegue ver nas imagens que ele tava bem maior esse tempo. Eu já vi vídeo até do Gordão chorando, se declarando pra essa namorada aí, e parece que não funcionou, né? Não é querendo falar nada, mas eles não terminaram o relacionamento de forma trágica? E se não funcionou, eu quero saber o seguinte: o Gordão vai mudar a estratégia ou vai continuar na mesma? Tá certo que eu não tenho moral pra ficar dando dica de relacionamento pros outros, mas eu diria que o romantismo, principalmente exagerado desse jeito, nunca é um bom negócio. Ou é a namorada que é romântica com o cara, ou nada. Mas pelo jeito, o XJ vai continuar romântico sim, ele alugou um cinema pros dois. Eu creio que a namorada já sabia do que se tratava, não foi pega de surpresa igual a namorada do Arthurzinho Batedeira que eu falei esses tempos atrás, e deu tudo certo. Eu vou até colocar esse vídeo porque não é todo dia que a gente vê uma declaração de amor tão linda desse jeito. Tá certo que o Gordão da CJ já fez várias vezes esse mesmo tipo de coisa, e eu acho que quando o cara é romântico demais várias vezes, isso aí perde o efeito. Tipo assim, ah lá gente, o Gordão chorando de novo por causa da namorada. E vai por mim, Gordão, eu tô falando isso pro seu bem. Nunca o homem que é sensível demais e é mais romântico que a namorada é valorizado. E isso não tem nada a ver com a namorada. Na verdade, eu acho que todo ser humano é assim. Quando uma das partes começa a exagerar muito nesse negócio do romantismo, com o tempo isso vai cansando e a outra pessoa, até de forma involuntária, começa a enxergar a outra como uma dependente dela, e eu espero sinceramente que isso não aconteça no caso do XJ, porque eu acho que vai ser melhor pra ele ficar com essa namorada mesmo. Se mesmo depois desses problemas que eles tiveram, mesmo com aquele episódio que ela ficou com o funcionário do Carlinhos Maia, e depois no ano seguinte o Gordão foi duramente hostilizado na festa justamente porque eles estavam separados e o Gordão ficou meio isolado naquela ocasião, se mesmo assim os dois se reataram um relacionamento, então eu acho que é o destino. E vamos ver aqui então finalmente como que foi esse pedido de namoro. Gordão da XJ pede sua ex em casamento. Sidney fez uma grande surpresa para sua atual esposa.
Mesmo depois de passar 10 meses separados e mesmo depois dela ter ficado com outros caras durante o rancho do Maia e em outras ocasiões depois de sair. Mas o que importa é o amor e sempre vai falar mais alto. Sidney alugou uma sala de cinema inteira para ele caber na tela e fazer uma surpresa. Nicole estava com seus amigos assistindo um filme, quando de repente Sidney apareceu no filme pedindo desculpas. E não perdendo tempo, ele se ajoelhou e fez o pedido com uma aliança. E o buquê de flores e a Nicole aceitando. Agora eles são noivos. Isso só mostra que o amor sempre vence, não importa se sua mulher terminar. Eu só não vou colocar o vídeo oficial aqui do Gordão da XJ pedindo pra voltar pra namorada, porque embora o Gordão seja o maior influenciador da internet brasileira atualmente, mas mesmo assim eu vou colocar só as imagens dos melhores momentos, e basicamente foi o seguinte: em determinado momento, eles param o filme e quem aparece na tela gigantesca é o Gordão da XJ falando pra namorada das dificuldades que eles já tiveram, todos torcendo contra o relacionamento dos dois. Eu nunca vi isso, mas se o Gordão tá falando deve ser verdade. E depois dessas declarações, quem aparece de surpresa levando um buquê de flores pra amada, inclusive ajoelha nos pés dela, o Sidney. Exatamente, há pouco tempo atrás ele não conseguia fazer esse movimento de ficar de joelhos e agora vai. Era isso que tava faltando da primeira vez. Eu acho que o Gordão pensa que ele não foi romântico o suficiente, mas dessa vez vai ser diferente. E além disso também, não querendo entrar na intimidade dele, mas o próprio Gordão já declarou em podcast que ele não conseguia namorar de forma satisfatória justamente pelo peso que ele tinha naquele tempo. E será que isso não influenciou negativamente? Porque se eventualmente o Gordão não conseguia cumprir com as suas obrigações íntimas, por mais que os dois se gostassem, mesmo assim ia tá faltando alguma coisa, né? E talvez foi pensando nisso e na própria saúde que o XJ, apesar de não estar com um shape simplesmente maravilhoso, mas já tá bom também. Se eu não me engano, foi 130 quilos que ele perdeu nesse meio tempo e agora sim. Por mais que não dê pra ativar o modo fera enjaulada, porque eu acho que ainda falta ele perder bastante quilo, mas pelo menos o Herbert eu acho que ele já consegue ver. Nem que fosse só a pontinha. E além dessa parte das obrigações íntimas, que talvez ele não conseguia cumprir com maestria na primeira namorada que ele deu com essa pessoa, tem algumas outras questões que eu acho que atrapalharam bastante. Eu já vi o Gordão também dizer em podcast que ele não conseguia se limpar direito depois de ir no banheiro, ele tinha dificuldade até pra dormir também, e como que o cara vai namorar desse jeito? Então por isso que eu acho que ele fez a coisa certa assim, de colocar a saúde dele em primeiro lugar. Agora, se é uma boa ideia esse negócio de voltar pra ex-namorada, talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, mantendo respeito às pessoas citadas no vídeo, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Júnior Chagas, homens que se ajoelham aos pés da ex-namorada pedindo pra voltar, porque ele acha que fazendo isso ele vai ser valorizado, mas infelizmente quase toda vez que o homem faz isso, no final ele vai ser tratado que nem um desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!